Ok, estamos de volta ao vivo aqui para mais uma rodada de perguntas entre os candidatos nesse debate entre os candidatos e candidata ao governo da Paraíba, todos devidamente registrados em convenção partidária, dando aqui um início, um pontapé na sequência de confrontos que o Sistema Arapuã preparou e organizou para você dentro dessa cobertura das eleições 2022. Nós vamos ter debates ainda dos candidatos ao governo nas emissoras de rádio Arapuã, também debate entre os candidatos ao Senado da República no rádio e na TV, e você vai acompanhando tudo nessa cobertura das eleições da Arapuã aqui na Paraíba. Eu vou, inclusive, para a gente dinamizar o tempo, nem vou chamar aí o VTzinho das regras desse bloco, porque ele segue aí as mesmas sequências e as mesmas dinâmicas, com a diferença que para essa rodada, fechando aí o confronto entre os candidatos, quem abre essa rodada, de acordo com o sorteio prévio, sorteio já realizado aqui pelo sistema, é o candidato veneziano Vital do Rego, que tem aí 6 opções, candidato, para fazer a escolha e, naturalmente, em 30 segundos fazer a pergunta. Pois não, eu me dirijo ao candidato João Azevedo. João, eu ando muito como sempre andei e me encontro com pessoas que dizem, mas Vené, João só faz promessas, mas Vené, João só faz inaugurar ordens de serviços, o governo de João sempre chega atrasado. Enfim, eu me dirijo para que você tenha uma oportunidade em relação a um tema importante. Quantos centros de formação olímpica você concluiu, tendo prometido 9 em 2018? Estaremos brevemente iniciando Guarabira, já devidamente licitado. Mas, candidato, velocidade nesse governo se deu na atuação no enfrentamento da Covid. E que nós tivemos nota 10 dado pelo IPEA como o melhor enfrentamento da Covid. A agilidade desse governo deu na realização de 25 mil cirurgias eletivas dentro de um programa chamado Opera Paraíba, que considerado, evidentemente, por todos os governadores que passaram pelo estado da Paraíba, como sendo impossível de se resolver esse problema e que nós resolvemos definitivamente. A agilidade desse governo que teve condições de resolver o problema dos codificados nesse estado, que é uma excrescência na relação trabalhista entre poder público e servidor. A agilidade desse governo para reformar 146 escolas, para construir 17 escolas novas e mais 17 que estão agora em construção. A agilidade desse governo de construir 65 ginásios e mais 25 agora em construção. Esse é o governo que efetivamente produz. Só se você considerar Suplan e DER, são mais de 900 obras nesse pouco tempo, tendo uma pandemia no meio. Além disso, mais de 400 dessas obras concluídas. Nós temos um chamado book, com fotografias de cada obra, e eu vou distribuir depois para cada candidato, para que eles possam ter essa informação. Com certeza, no book não vai estar nenhum centro de formação olímpica, porque dos 9 que você prometeu, João, você não fez um. Isso é o fato. Você também está sendo conhecido pelo governador do Gerúndio, fazendo, licitando, enfim. Nós queremos um governador ágil, dinâmico, que tenha tido a experiência de fazer, como eu fiz. A Vila Olímpica Plínio Lemos, que você conheceu e toda a Paraíba conheceu, foi a primeira do nosso estado. Nós temos a autoridade para dizer que vamos espalhar em nossas outras regiões. A de fazer e de colaborar com o meu amado povo de João Pessoa, o Parque Paraíba 3, João. 2.400.000 reais. Você não lembra muito, mas fomos nós, enquanto senador, que fizemos, cumprindo a nossa obrigação com o povo de João Pessoa. E mais, João, você acabou as parcerias com os clubes profissionais da Paraíba. Nós vamos ter de volta essa parceria com o Botafogo, com o nosso Galo, com o Campinense, Nacional, Esporte, Atlético de Cajazeiras, enfim, essa é a nossa obrigação para com o esporte, amador e profissional. Candidato, primeiro que não houve, de forma nenhuma, o encerramento do programa. O programa continua funcionando, só que o senhor, como legislador, sabe que nós estamos no período vedado e que esse tipo de ação não é possível nesse momento para os clubes. A agilidade desse governo é ter implantado equipamentos de hemodinâmica em Campina Grande, na sua terra, que não tinha,
implantado em Patos, agora sendo inaugurado, é fazer com que essa rede de tomógrafos, que o senhor cita que indicou um, mas que nós plantamos 13 na Paraíba. 30 segundos. Bom, eu vou convidar a candidata Adjane. Candidata, o nosso governo tem trabalhado para garantir toda uma rede de proteção à mulher. Entre os diversos programas, nós temos um que temos um carinho muito grande, que é o programa Patrulha Maria da Penha, implantado em 2019. A senhora pretende continuar investindo nesse programa, caso seja eleita governadora da Paraíba? Bem, candidato, esse programa ainda precisa ser ampliado, né? E, com certeza, mais do que ele, é ampliar a rede de atendimento necessária às mulheres em situação de violência, trazer oportunidade para que essas mulheres consigam viver suas vidas em outra etapa, longe do seu violador, longe do seu violentador, garantir com uma estratégia necessária junto à segurança que a gente consiga afastar essa pessoa que violentou essas mulheres do ambiente em que ela vive, garantir o distanciamento necessário e ainda por cima entender que a violência não se combate apenas com um aparato na rua. É necessário investir em educação para que a cultura da violência contra a mulher ela seja sucumbida nessa nossa sociedade, que ela seja ultrapassada. E para que a gente consiga construir novas perspectivas, inclusive de encorajamento junto às mulheres, para que elas procurem os órgãos de denúncia e sejam atendidas quando necessário, quando elas precisarem da sua urgência. Não adianta investir numa patrulha quando não tem uma delegacia aberta para o atendimento. E isso precisa não estar somente nos centros urbanos, isso tem que estar interiorizado e garantido a todas as mulheres do Estado. Candidato, o programa Patrulha Maria da Penha é um programa eu diria, que nos enche de orgulho, até porque atendeu desde 2019 mais de 5 mil mulheres na Paraíba. E dessas 5 mil mulheres, nós não perdemos uma única mulher para a violência. Esse é um programa que está em 60 municípios e agora sendo ampliado para mais 40. Nós criamos também a Casa de Acolhimento das Mulheres Vítimas de Violência lá no Sertão. Nós implantamos o Centro de Atendimento às Mulheres do Cariri. Isso tudo forma uma rede de proteção à mulher dentro de um programa que, com certeza, é extremamente exitoso e que está sendo copiado, inclusive, por vários estados. Nós sabemos que esse trabalho, ele se faz com educação, mas também se faz com prevenção e com busca ativa, que é isso que o programa Patrulha Maria da Penha tem feito pela Paraíba. Mais uma vez, eu reitero, é importante que esse programa seja ampliado e que ele possa atender a toda a população, na hora que a mulher vítima precisar. Não é apenas a Patrulha Maria da Penha que vai resolver a questão da violência. É necessário que toda a estrutura seja priorizada com orçamento, especialmente no início do mandato, e que isso seja realizado de uma forma gradual, projetada e apresentada para a sociedade, e não a toque de caixa para poder corresponder a um período eleitoral. Candidata Adjane pode fazer a escolha e dirigir aí a pergunta. Então, é importante trazer aqui novamente a cultura da falta de informação. Candidata, a senhora vai fazer a pergunta para... Me perdoa. A escolha. Ao candidato Nilvan. Trazendo mais uma vez a importância da gente combater a cultura da falta de informação e da informação distorcida, né? A gente precisa entender que não é negando a fome que ela vai deixar de existir. Não é negando os déficit educacional que isso vai deixar de existir. Negar a ciência não é uma forma adequada de dialogar com os problemas colocados para a educação. Candidato, como você se coloca sobre isso? Eu nunca neguei ciência, não. Sou defensor da ciência, da vida, assim como a senhora também defende. Eu sou tão defensor da vida que eu sou contra o aborto, por exemplo. A senhora, eu acho que é até a favor. Eu sou contra a corrupção, que termina ceifando vidas, porque
A corrupção é algo que mata pessoas. Quando se desvia recurso da saúde, termina pessoas morrendo nas filas dos hospitais, porque não tem um atendimento desejado, procurado, que é motivo de sofrimento nas pessoas. Então, a prova de que eu sou defensor da vida é exatamente isso. Eu defendo a vida, sou contra o aborto, sou contra a corrupção e nunca neguei ciência. Eu acredito que nós precisamos ter uma atenção muito especial para resgatar essas deficiências que nós temos hoje na questão social, envolvendo a questão psicológica, o prejuízo devido à pandemia, principalmente na criançada em idade escolar, de 7, de 8, de 9 anos. Nós precisamos rediscutir os programas sociais aqui na Paraíba, manter os programas que estão dando certo, mas remodelando alguns. Não dá para ver, tá na mesa, por exemplo, uma combizinha no meio da rua e o povo no sol quente, 11 horas da manhã. A gente precisa ter lugar fixo para dar dignidade às pessoas, ou então mudar, botar num cartão um valor para que essas pessoas usem. É isso que eu defendo como forma de não humilhar o cidadão, mas considerá-lo. Negar a fome é também negar a ciência. Negar que existem implicações importantes com a corrupção promovida pelo governo Bolsonaro e, na ponta, como isso se expressa para a população, também é negar a ciência. A informação está aí e é importante e é muito fácil verificar. Inventar que o Bolsonaro teve 70 projetos, que isso já foi desmentido há vários dias, desde que foi lançada a sua candidatura, a candidatura dele nacionalmente. Inventar que esses projetos existiram porque ele estava protegendo as mulheres, isso também é negar a ciência. Então é importante trazer que negar a ciência é a atitude de negar a legitimidade de ter acesso à verdade. Então, o senhor, com a sua característica que tem sido colocada e os argumentos que o senhor tem colocado, tem parecido mais o fake news van. Isso também torna difícil o debate transparente e o debate honesto com a população no momento político. Eu confesso que eu não entendi a lógica que a senhora tentou colocar, a sua narrativa, mas a senhora falou tanto em defender a vida, eu elogio muito a sua postura, defesa da vida, defesa dos princípios humanos, que eu chamo a senhora para votar em Bolsonaro, porque Bolsonaro defende a vida, é contra o aborto. O seu candidato a presidente é a favor do aborto, então ele é contra a vida. Então a senhora precisa declarar o voto a Bolsonaro, porque ele é o defensor da vida nessa história do aborto. Tá aí, fechando esse confronto aí, é o candidato Nilvan que tem direito a fazer a escolha e a pergunta na sequência de 30 segundos. Eu faço para quem? Tem aí as opções ainda do candidato Pedro Cunha Lima, Major Fábio e Antônio Nascimento. Antônio, eu gostaria de lhe perguntar qual o seu pensamento em relação ao Estado? O tamanho desse Estado, o tamanho do governo, as suas secretarias e todas as suas nuances, a administração direta, os órgãos da administração indireta, o que fazer para esse Estado economizar mais, para a gente resolver gargalos importantes. Chega desse negócio de governo gigante com seus tentáculos. Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre esse aspecto. Primeiro é dizer que o Estado precisa de acabar com esse desvio de dinheiro público, né, que ele seja investido exatamente onde tem que ser investido. Dizer também que nos 223 municípios da nossa Paraíba estão com pessoas passando fome, mais de 80 mil famílias na Paraíba estão passando fome, né, um verdadeiro descaso, né, do governo estadual, não é só desse governo atual não, os sucessivos governos também. Inclusive, um dos responsáveis pela miséria, pela nossa miserabilidade, como eu já falei, é o presidente da República, o seu presidente da República, né, o que está ali apoiando o Bolsonaro. Então, é preciso que o nosso Estado ele esteja desenvolvimento, mas para o olhar do pobre, para o olhar do trabalhador. Tem que dar condições de vida para o pai de família sobreviver. Não se mata só de bala, nem de arma de fogo. Se mata também por falta de educação, se mata também por falta de saúde e principalmente por falta de falsas promessas. Entra candidato, sai candidato,
muitas promessas, vocês aqui prometendo céu e estrelas para o nosso povo paraibano, e o povo sabe, o povo já é consciente que vocês não vão fazer nada. Esses que estão aqui como candidatos dos ricos, né, defendendo as grandes empresas, os grandes empresários não vão fazer nada. O Estado ele precisa ter uma outra noção a partir de 2023. Nós precisamos enxugar essa máquina. A máquina está grande, está obsoleta, está natimorta, a população não consegue sentir na sua plenitude o básico para resolver saúde, educação, segurança pública, a estrutura que o Estado precisa ofertar para que o setor produtivo possa agir, possa produzir. Nós temos 25 secretarias da administração direta, mais 43 órgãos da administração indireta, são mais de 70 estruturas. As estruturas velhas, estruturas que não resolvem, termina deixando o cidadão indignado como ele fica quando procura o serviço público. Nós precisamos reduzir o tamanho do governo, nós precisamos implantar medidas inteligentes, tendo a ajuda da tecnologia para esse Estado economizar e ele pequeno poder fazer o que lhe é a obrigação básica que o cidadão espera. Ivan, palavras bonitas e falsas promessas, a Paraíba já está cansada de ouvir. A Paraíba quer pessoas novas, mas não é um novo, trocar um novo pelo novo, não. É um novo com qualidade, um novo que vai defender a classe trabalhadora e não os interesses dos patrões, dos empresários. Você, Nilvan, como os que estão aqui, muitos que estão aqui, vocês estão aqui a serviço das grandes empresas e dos grandes empresários para tirar o pão de cada dia da boca do pai de família. É preciso mudar, agora mudar com qualidade, colocar pessoas honestas, diferentes. Eu estou aqui para isso. Tá aí, candidato Antônio Nascimento, você vai confrontar Pedro Cunha Lima ou o Major Fábio? Pedro Cunha Lima. Porque, para a gente fechar essa rodada aí, deixa eu mandar um abraço aqui, só para mandar uns abraços às pessoas que estão acompanhando aqui pelas redes sociais, pela internet. Obrigado mesmo pela audiência. Assim, a gente não esperava que tantas pessoas estivessem até essa hora acompanhando aqui esse debate. A gente vai daqui a pouco fechar essa rodada de perguntas. No próximo bloco nós teremos aí outra rodada de a questão das considerações finais, tá bom? Você está acompanhando aí pelo YouTube, fazer aqui também o nosso agradecimento, fazer o registro aqui, que até então dois pedidos de direito de respostas foram feitos e a gente daqui a pouquinho dá aí o resultado. Bom, vamos lá, vamos continuar nessa rodada. O candidato Antônio Nascimento tem então duas opções aí, vai confrontar o candidato Pedro Cunha Lima ou o candidato Major Fábio? Pedro. 30 segundos. Nós sabemos que no nosso estado, um déficit muito forte que prejudica toda a população da Paraíba é justamente a questão do saneamento básico, né, do déficit habitacional. Né, e nós vamos resolver essa problemática com o plano de obras públicas. Mas vamos mais dizer de onde vamos tirar o dinheiro, do fim das isenções fiscais e do rompimento da dívida pública. No seu governo, caso seja eleito, você vai fazer como para arrecadar o dinheiro para resolver essa problemática? Em relação ao déficit habitacional, Antônio, o atual governo tem dito que o programa federal foi extinto. Isso, para mim, não é uma resposta adequada à realidade que as pessoas atravessam, porque o governo do estado pode e deve ter um programa habitacional próprio, como a maioria dos governos no país inteiro e historicamente tem. Então, a gente vai resgatar essa prioridade para construir casas e entregá-las para quem precisa. Esse é o sonho de muita gente. Eu tive essa semana visitando a comunidade do Iraque, visitando um amigo, Rafael, uma criança de 10 anos que conheci, ele me pedindo um almoço. E conheci onde ele mora. Ele mora num barraco. É urgente o governo do estado colocar como prioridade, seguindo a linha do que Nilvan comentava, enxugando a máquina pública, reduzindo o número de secretarias, para que a gente tenha mais recursos para fazer programas, independentemente do governo federal, de habitação. É claro que a gente vai atrás do governo federal para poder fazer parcerias e ampliar. E em relação ao saneamento básico, essa é uma política fundamental de saúde pública, de um acesso essencial que todos precisam ter. A gente tem dificuldade, inclusive quando chove, na distribuição da água. Então é preciso buscar modelos. Eu não sou um dos que acha que
buscar investimento privado seja crime, não. Eu quero solucionar o problema. Se buscar investimento privado for um caminho, eu vou atrás porque eu quero fazer a Paraíba avançar. Candidato, falácias bonitas também matam. O saneamento básico, nós sabemos que em João Pessoa é 80% de esgotamento, Campina Grande 95%, aí você vai aqui pertinho no Conde é 0%. Lá em Santa Rita 5%, inclusive está privatizado pelos desserviços, pela precarização da Cagepa, que estão querendo privatizar. Nós sabemos disso, nós sabemos quais as consequências da privatização. O senhor não diz se realmente o dinheiro virá dos banqueiros, né, dos bilhões que os bancos arrecadam aqui do nosso Estado. São mais de 5 bilhões de arrecadação do nosso Estado, que os bancos vai para o bolso dos bancos. Então, nós defendemos no nosso partido o rompimento com a dívida pública do nosso Estado para que se desenvolva as cidades do nosso Estado, como também dê uma qualidade de vida melhor para a população da Paraíba. E também o fim das isenções fiscais das grandes empresas. Essas empresas vêm para aqui e se aproveitam da mão de obra. Eu tenho um compromisso de buscar a alternativa mais eficiente. Se o caminho que for apontado seja buscar investimentos privados, nós iremos atrás desse recurso. Eu tenho muito respeito aos funcionários da Cagepa, não quero privatizar a Cagepa a todo custo, mas a prioridade são as pessoas que ainda não têm coleta de esgoto. É muita gente que não tem o esgoto nem coletado nem tratado, pessoas que não têm água na torneira. Então a gente não vai ter receio de enfrentar polêmicas para buscar fazer o que é correto e avançar numa pauta importante. Ok, candidato Pedro Cunha Lima, 30 segundos, necessariamente a pergunta para o candidato Major Fábio. Eu quero falar sobre saúde pública. Esse é um dos principais dramas que aflige as pessoas que lidam com um cenário de desigualdade. A gente ainda não tem uma saúde pública descentralizada. Na pandemia, o hospital de campanha foi desmontado. O atual governo achava que não viria outra onda e teve essa postura inconcebível de desmontar um hospital. A pergunta que eu lhe faço, Major Fábio, é qual é a sua proposta para reverter esse drástico cenário na saúde pública da Paraíba? Eu já falei aqui hoje sobre saúde, né? Vamos falar novamente, porque é importante falar. Nós vamos interiorizar a saúde pública, mas nós vamos fazer isso de verdade, né? Nós não estamos falando da boca para fora. A gente precisa, há décadas e décadas, o sertanejo, né? o paraibano que mora no Brejo, que mora no Cariri, que mora no Curimataú, ele precisa se deslocar 200, 300 quilômetros. Eles estão com raiva da gente, já desligaram há muito tempo a TV, porque, sinceramente, é muita história, é muita conversa, todo mundo teve oportunidade e não fez, né? Então, a gente precisa realmente, de verdade, eu estou aqui, não estou para brincar. Eu deixei a minha esposa linda em casa para estar mentindo aqui, não faria isso. Eu estou aqui para fazer, me perdoe, Adjane, mais uma operação de guerra. Eu quero usar tudo que tiver nesse estado para fazer com que o sertanejo ele possa se cuidar lá no sertão. O paraibano não precisa sair de casa para cuidar do câncer, do tratamento de câncer. O cara sair lá do sertão de Cajazeiras para vir para João Pessoa, para passar humilhação aqui. Como é que ele tem que sair lá de Patos, porque não tem um hospital de traumas que todos vocês prometeram? Infelizmente, Pedro, quando chega em Cabedelo, eu lembro de algumas promessas. Acaba que prometeu que ia ter uma ponte para chegar em Lucena. E a gente, cadê a ponte? Não tem ponte, só promessa. Aqui não é um concurso de promessa. Aqui tem que ser verdade. E essa verdade, que não é minha, eu estou pedindo a Deus que tenha essa verdade para colocar aqui. Antes de qualquer coisa, na saúde pública, a gente vai ter uma mudança de postura fiscalizando cada centavo que é destinado para a saúde. Vamos criar a delegacia da saúde. Pegar um delegado da Polícia Civil para ficar destinado nessa função de acompanhar todos os contratos públicos na saúde, acompanhado com auditores que, com transparência, possa fiscalizar de perto para que não se repita o que a Paraíba já assistiu, que são esses desvios de milhões da saúde pública, um recurso que faz muita falta para botar para funcionar os nossos hospitais. E esse é um segundo ponto. A gente tem muitos equipamentos que podem funcionar com mais eficiência. E eu estou me referindo não apenas aos hospitais estaduais. Tem muito hospital municipal que pode, com o apoio financeiro do governo, abrir uma maternidade, como é o caso do hospital em Lagoa Seca, já citado em outro debate, como é o caso do hospital em Belém do Brejo do Cruz, um hospital que tem uma sala de cirurgia pronta.
Então a gente vai botar para funcionar descentralizando a saúde pública. Pedro, eu já estou lendo um livro de um paraibano chamado Hamilton Calazans, que é um livro muito bom, que é sobre corrupção. Até que eu aconselho vocês a lerem esse livro, já que todo mundo está com esse propósito de combater a corrupção. Vamos combater a corrupção desse Estado. A gente precisa realmente prestar conta de cada centavo. É esse o nosso discurso e é isso que nós vamos fazer, porque nós temos coragem. Combater a corrupção tem que ter coragem. E eu tenho coragem. Candidato Major Fábio, agora é o senhor e veneziano Vital do Rego no confronto direto. Eu que faço a pergunta? 30 segundos. Candidato, queria que o senhor fizesse uma análise sobre a previsão do PIB da Paraíba e a influência do Auxílio Brasil, né, que está chegando todo mês para a Paraíba. Fizéssemos essa análise da previsão do PIB da Paraíba e a influência negativa ou positiva do Auxílio Brasil na economia do Estado. Fábio, o PIB do nosso Estado, e fizemos essa correção devida e necessária ontem, é um PIB pequeno. É por isso que o tempo urge, nos é exigida ação, ou exigidas são ações para que nós revertamos essa realidade. Eu votei favoravelmente ao auxílio, independente de saber o uso eleitoreiro, mas votei pela sensibilidade e por saber o que significa para um país sob uma gestão desastrosa de um presidente negacionista, de um presidente que virou as costas à população nos momentos mais delicados e que trouxe-nos a uma realidade duríssima de 33 milhões de pessoas que passam fome. Passamos, mais uma vez, a integrar o mapa da fome pela Organização das Nações Unidas. Por isso que eu votei. Votei e votaria. Chamou-me a atenção alguns votos contrários quando o ultraliberal Paulo Guedes também se posicionou favoravelmente. É necessário que essas pessoas que são desassistidas possam ter esse acesso. No governo do Estado, nós combateremos, como tenho dito, de maneira veemente, através do programa Paraíba Sem Fome. E não apenas o digo, porque eu fiz em Campina Grande, quando prefeito da Rainha da Borborema. Você fez uma observação interessante, candidato aqui do meu lado, né, falou de pão e leite. Pão e leite eu acho que é importante quando o camarada está com fome, mas a gente tem um auxílio, né, Brasil, que está sendo pago quase a 620 mil pessoas na Paraíba. São mais de 370 milhões injetados na economia da Paraíba. É quase praticamente a folha do estado da Paraíba. 370 milhões. Essa oportunidade eu até queria que o governador falasse, mas não pode, não está na vez dele. Mas é muito dinheiro. E a gente vê a política do Estado dando uma cesta básica. A gente tem que ser honesto, que o presidente está realmente fazendo. E quando fala de mulheres, tem um projeto lá na Câmara para que a mulher, chefe de família, receba R$ 1.200. Então esse presidente está fazendo realmente. Fez com o Auxílio Brasil, que eu tenho a honra de ter, um dos idealizadores, o meu pré-candidato, meu candidato a senador, pastor Sérgio Queiroz. É muito importante isso, colocar aqui nesse momento. Nós vamos implementar essa política de combate à fome através do programa Paraíba Sem Fome. Eu quero sempre me repetir. Eu me apresento como candidato postulante porque tive a experiência de ações exitosas. Isso às vezes incomoda, porque afinal foram mais de 3 mil. E uma das mais importantes foi exatamente restaurantes populares, nossas cozinhas comunitárias. Nós vamos criar o cartão Dignidade, levar merenda de janeiro a janeiro para os nossos estudantes. Esse é o nosso compromisso, combater a fome ao lado do presidente Lula. Ok, fechamos então todas as rodadas de perguntas e de confronto entre os candidatos, registrando que esse debate teve ali 2 pedidos de direito de resposta. Um deles foi retirado pelo próprio autor do pedido e o outro foi negado pela comissão. Então, no próximo bloco, você acompanha aí as considerações finais de todos os candidatos. Um minutinho, a gente está de volta. Arapuã, eleições 2022, o seu voto em primeiro lugar.